para essa finalidade. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês a santa e gloriosa palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 1, que diz assim, Romanos 8, 1, diz assim, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua natureza dominada pelos desejos deste mundo, mas segundo o renovamento do Espírito Santo dado por Deus nosso Senhor e Salvador. E porque a lei do Espírito opera, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de homem, pela submissão de absorver os nossos pecados e pela absorção desses pecados, condenou o pecado na natureza humana para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andávamos segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Então, temos aqui a palavra de Deus que nos diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo do Senhor. Neste momento em que estamos vivendo, as pessoas estão muito desesperadas, seus emocionais estão abalados, suas convicções estão estremecidas, o relacionamento recíproco ele está comprometido, a restrição do ir e vir, que é para o bem, do cidadão, da cidadã, essa questão do isolamento, da falta de contato, da falta do calor humano, isso tem trazido um transtorno social, um transtorno econômico, um transtorno religioso muito grande. As pessoas estão restritas ao templo. Eles estão restritas à sua ida ao templo. Elas estão restritas a expressar e manifestar a sua fé de forma verdadeira, de forma pura no Deus vivo. E isso as tem incomodado. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais com suas convicções, com seus pensamentos, com a sua natureza neste mundo e nas preocupações deste mundo segundo os prazeres que este mundo oferece, mas no espírito de conhecimento da palavra de Deus que é Cristo vivo revelado. E diante disso tudo, diante de tantas circunstâncias, diante de tanta angústia, diante de tanto sofrimento, diante de tantas famílias que já estão enlutadas em sofrimento, diante de tantas pessoas perdendo o seu sustento, perdendo o seu vínculo trabalhista, o que nós podemos pensar somente Deus pode confortar. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode nos direcionar neste momento tão difícil, como filhos de Deus, como igreja viva de Deus, como representantes do seu santo evangelho, como pessoas que precisam aprender a amar, aprender a receber amor, aprender a ofertar este amor, aprender a lei da reciprocidade e aprender principalmente que somente unidos, com a fé voltada em Cristo vivo, palavra de Deus encarnada, que se deu em sacrifício por nós, naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, conforme Isaías 53, e ressuscitando e nos dando por meio da sua glorificação o direito à ressurreição e à vida eterna, nós neles temos esperança. Nós neles sim podemos dizer, aquele que habita a sombra de Cristo, aquele que habita a sombra aquele que habita no esconderijo, ou seja, aquele que habita no abrigo, aquele que habita no reino de Cristo, a sombra do Espírito Santo, descansará. E podemos dizer, do Senhor é o nosso escudo e fortaleza, seguro bem presente na hora da angústia. Não é verdade? Mas eu também quero compartilhar com você o livro de Romanos, capítulo 8, os versículos 31
e diante, que diz assim, que é um cântico. É um cântico de vitória neste momento tão conturbado, neste momento de tantas incertezas, neste momento em que as pessoas estão sem poder correr de um lado para o outro, dado o isolamento social, porque se pudesse estariam correndo de um lado para o outro em desespero, em agonia. Os idosos estão numa ociosidade terrível, os jovens estão numa ociosidade terrível, os chefes de famílias, né, as chefes de família, elas estão na incerteza porque elas não têm garantia de nada. Tudo as remetem à incerteza, ao sofrimento. E somente a palavra do Senhor, somente o Espírito Santo de Deus, somente o agir sobrenatural de Deus pode nos propiciar, nos proporcionar aquilo que verdadeiramente precisamos para manifestar a glória e o milagre de Deus nesse tempo presente em que só Deus pode nos socorrer. Porque um vírus, apenas um vírus, parou o mundo. Se tivéssemos uma guerra agora, teríamos muitos mortos. Mas entenderíamos contra quem estamos lutando e quem seriam os nossos inimigos, os nossos adversários. Porém, entramos numa guerra onde muitos estão perdendo suas vidas e nenhum tiro foi disparado. E isso é apavorante. Isto é apocalíptico. Mas quanto a nós, que temos confiança no Senhor, que sabemos a quem temos entregado as nossas vidas, a quem temos entregado o cuidado das nossas almas, nós estamos despreocupados. Temerosos? Sim, temos familiares e nem todos compartilham desta mesma fé. Mas aqueles que compartilham da mesma fé na palavra de Deus estão seguros, porque sabem que nesta vida ou na eterna, Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E desde já eu vos convido a pegar esse tempo ocioso que você tem. Pega a Bíblia que está na sua casa. Pega a sua Bíblia, seja ela de versão protestante, João Ferreira de Almeida, seja ela de de versão paulina, seja dos monges beneditinos, e vá ler a sua Bíblia, vá meditar na palavra do Senhor. Isso vai renovar as suas forças, isso vai te dar possibilidades para que você possa glorificar a Deus neste momento de tanta incerteza, neste momento de tanto pavor e medo. Diz aqui num cântico de vitória que Paulo nos deixa, e esse cântico é o cântico que eu quero compartilhar com você nessa hora. Cântico de vitória de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nos separará do amor de Deus? Né? Como diz aqui a palavra gloriosa do Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas entregues ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Palavra do Senhor, graças a Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqui em Romanos 8, 31 a 39, nós vemos aqui o Senhor dizendo na sua palavra que
na força do seu amor, na força da sua graça, nada poderá nos separar desse amor, nada poderá nos tirar a alegria do sentimento de salvação, do sentimento de família desse reino que começa aqui e se estende à eternidade. Mas, meu amado, minha amada, meu amado, é necessário que você, que está aí me ouvindo nesta hora, que está preocupado nesta hora, que está com medo que esse vírus te alcance, que está com medo que os seus sejam alcançados. Lembre-se do Egito. Deus protege os seus. Deus separa os seus. E todos aqueles que foram fiéis à palavra que Deus deu a Moisés, de passar o sangue sobre as vergas da porta, esses mesmos foram protegidos. E quando o anjo do Senhor passou lá para fazer justiça por conta da rebeldia dos homens daquela época, dos governantes, dos dominantes daquela época, só foram penalizados aqueles cujo a orientação de serem marcados pelo sangue do cordeiro sacrificial, o cordeiro pascal, não havia sido passado nas vergas de sua porta, nos altos, nos umbrais da sua porta. Assim também somos nós. Nós temos que ter o sangue de Cristo sobre nossas vidas. Nós temos que ter o selo do Espírito sobre as nossas vidas, para que, ao enfrentarmos essa situação, se for a vontade de Deus, tenhamos livramento. E se não for, o livramento se dará através da eternidade com Cristo. Você pode não aceitar isso muito bem, é um direito seu. Mas é um fato que você não tem como se abster, você não tem como fugir dessa realidade. Um dia a vida vai se extinguir. Seja a sua, seja a minha, seja dos nossos familiares. Um dia Cristo vai voltar. E com vírus ou sem vírus, tudo vai ter fim. E nós vamos ter que responder pelos nossos atos. Nós vamos ter que responder por tudo que fizemos ou deixamos de fazer, segundo a orientação e segundo a palavra de Deus. Meu amado, minha amada, Igreja de Deus na Terra, oremos pelos nossos governantes, oremos por nossas igrejas, oremos pelos nossos pastores, por nossos ministros, evangelistas, missionários, pessoas que estão empenhadas de toda a alma, de todo o coração, a levar essa palavra, a viver essa palavra, porque somente pela fé, somente quando 2 Crônicas 7,14 se cumpre em nossa consciência, é que nós conseguimos ter paz com Deus. É que a nossa saúde emocional e a nossa saúde física, elas se equilibram a ponto da nossa espiritualidade ela ficar centrada no poder de Deus e na força do nosso Deus. E isso é muito importante, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo sua natureza vã pecadora, segundo a natureza herdada pelo pecado, mas que dominando essa natureza, mesmo com dificuldade, mesmo com fraqueza, anda segundo a lei do Espírito de vida que recebemos de Cristo após a ascensão aos céus, onde o Espírito Santo ele nos concede o batismo de compreensão, o batismo de entendimento, o batismo de transformação, o batismo de convencimento da justiça, do pecado e do juízo, e nos transforma de forma radical a ponto de crermos na sua palavra, a ponto de Romanos 8 nos fazer isento de qualquer culpa, a ponto de Gálatas 2,20 dizer, nas palavras de Paulo, apóstolo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que pode separar você do amor de Deus? O vírus? O Covid-19? O corona? O que pode separar você do amor de Deus? O conflito pela restrição familiar, do isolamento? O que pode separar você do amor de Deus? Esse momento conflituoso entre o mundo, entre os poderes governamentais. O que pode separar você do amor de Deus? Meu amado, minha amada, o único que tem poder para separar você do amor de Deus é você mesmo. Creia no Senhor, creia na palavra. Deus é Deus.
e Ele sabe, e Ele tem, e Ele faz o melhor. Ele é Criador, Ele é provedor e Ele é governador. Não há autoridade que não tenha sido constituída pelo poder constituído por Ele. Por isso, nada poderá se separar do amor de Deus. É este amor que vai te invadir de paz, este amor que vai te invadir de confiança, este amor que vai te fazer mais do que vencedor na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, entregamos esse momento nas tuas mãos. Pai, entregamos essas famílias, meu Pai, que estarão visualizando esse vídeo nas tuas mãos. Pai, que possamos buscar mais a Tua palavra, que possamos, meu Pai, nos unir mais em oração, que possamos estar com os nossos corações arrependidos diante de Ti, desde o mais humilde aos que governam sobre milhares. Pai, que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e que só a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é a nossa única conduta, o nosso único manual de conduta, regra, fé e prática. E que possamos viver uma fé verdadeira, que possamos viver uma fé desinteressada naquilo que nós achamos que é melhor para mim, para você, mas naquilo que nós vemos que é o melhor para todos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor vos dê paz, confiança, que o Senhor vos dê espírito de coragem e intrepidez, como a igreja de Atos, que mediante a perseguição ela não cedeu. Pelo contrário, quanto mais sofreu, mais cresceu. Se perseguida, espalhou e difundiu o evangelho. E o resultado disso somos nós, frutos desta obra gloriosa de Deus. Que Deus cuide da tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te visite na enfermidade, que Deus visite você no seu luto, na sua perda, que Deus visite-nos a cada um e nos prepare para este momento em que o mundo está sendo assolado, mas que Jesus Cristo ainda continua no controle do mundo e que Ele também continue no controle da sua vida e da sua fé. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos pastores, que o Senhor abençoe os nossos ministros, que Deus abençoe aqueles que verdadeiramente estão com seus corações voltados para o serviço glorioso do Senhor. Que Deus abençoe os governantes. Esta é a minha oração, este é o meu pedido. Pai amado e querido, agora eu faço, Senhor, uma oração por todos que estão nos seus lares. Peço agora, meu Deus, por quem está num leito de UTI. Peço agora por quem está num leito, Senhor, de uma clínica médica ou cirúrgica. Peço agora para quem está, Senhor, num leito da sua casa, no isolamento domiciliar. Eu peço por esse chefe de família desempregado. Eu peço por essa chefe de família desempregada. Senhor, eu peço pelos muitos que estão perdendo seus empregos, pelos patrões, meu Deus, que estão abrindo falência. Pai, eu te peço por todas essas vidas, meu Deus, porque só o Senhor, meu Deus, pode, meu Pai, nos dar sabedoria e nos conduzir em um momento tão difícil, porque o Senhor é Deus. E só o Senhor pode, meu Deus. Assim como naquele dia, no mar da Galileia, ordenar e dizer: vento, silencie-te, mar, acalma-te. E tudo voltou ao normal. Esse é Deus que faz milagre. Creia nele. Em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam na sua casa, na sua vida. Esse é o meu desejo. Pastor Rogério Magno Gomes Porto e família para você. Deus te abençoe, meu amado e minha amada.